A noite de 8 de junho de 1982 parecia comum no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Passageiros circulavam pelo terminal, alguns apressados, outros tranquilos, cada um com seu destino em mente. Entre eles, estavam os que embarcavam no voo 168 da VASP, um Boeing 727-200 com destino a Fortaleza. O avião, imponente na pista, aguardava seus passageiros. O voo, com escala no Rio de Janeiro, era de rotina. Para muitos, era apenas mais uma viagem, um meio de chegar ao seu destino. A bordo, 128 passageiros, incluindo o empresário Edson Queiroz, que viajava a negócios. Havia uma mistura de turistas, profissionais e famílias. No comando estava o capitão Fernando Paiva, um veterano com mais de 15 mil horas de voo. Sua experiência era uma garantia de segurança para todos a bordo. Seu copiloto, Carlos Duarte Barbosa, e o engenheiro de voo, José Erimar de Freitas, também eram experientes. A equipe de voo estava bem preparada para qualquer eventualidade. A confiança tomava conta da cabine enquanto o 727 rugia pela pista e adentrava o céu noturno. A decolagem foi suave, sem contratempos. O primeiro trecho da viagem foi tranquilo. Os passageiros relaxaram, aproveitando o voo noturno. Céu limpo e ventos calmos proporcionavam condições ideais de voo. A aeronave cortava o ar com precisão. Os passageiros se acomodaram, alguns lendo, outros tentando dormir. O ambiente era de serenidade e expectativa. Na cabine de comando, o clima era profissional. A tripulação trocava conversas rotineiras enquanto monitorava os instrumentos. Tudo parecia sob controle. Mal sabiam eles que este voo de rotina estava prestes a se transformar em um pesadelo. O que parecia ser uma noite comum estava prestes a mudar drasticamente. O voo 168 da VASP pousou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, pouco depois da meia-noite. A cidade estava envolta em uma tranquilidade noturna, com as luzes da metrópole brilhando como estrelas no chão. A escala foi breve, permitindo que alguns passageiros desembarcassem e outros embarcassem. O movimento no aeroporto era mínimo, com apenas alguns funcionários e passageiros apressados. Logo, o 727 estava taxiando de volta para a pista, com as luzes do rio brilhando lá embaixo. A cidade parecia um mar de luzes cintilantes, uma visão que muitos passageiros admiravam pela janela. Às 12h53 da manhã, o voo 168 decolou mais uma vez, desta vez com Fortaleza como destino final. O avião subiu suavemente, deixando para trás a cidade adormecida. A primeira hora do voo transcorreu sem incidentes. O céu estava calmo, e a aeronave seguia sua rota sem qualquer turbulência. A tripulação contatou o controle de tráfego aéreo em Fortaleza, recebendo a confirmação de sua rota e altitude de chegada. Tudo parecia estar indo conforme o planejado. Lá fora, a noite permanecia clara. As estrelas formavam um dossel deslumbrante acima. Era uma noite perfeita para voar, com o céu limpo e cheio de estrelas. Dentro da cabine, a maioria dos passageiros dormia, sem saber da tragédia que os aguardava. O silêncio era interrompido apenas pelo som suave dos motores e pelo ocasional movimento de um passageiro. À medida que o voo 168 se aproximava de Fortaleza, os primeiros indícios da alvorada pintavam o horizonte a leste. A tripulação começou os preparativos para a descida, seguindo as instruções dadas pelo controle de tráfego aéreo. Eles foram autorizados a descer para 5.000 pés, uma manobra de rotina. No entanto, o terreno à frente era tudo menos rotineiro. Sem o conhecimento dos pilotos, a Serra da Aratanha se erguia à frente, com seus picos envoltos na escuridão. Este terreno traiçoeiro, com suas mudanças repentinas de elevação, já havia vitimado outras aeronaves. E esta noite, vitimaria mais uma. O Boeing 727 continuou sua descida, a equipe de terra inconsciente do perigo iminente. O copiloto Barbosa, com os olhos fixos no radar, percebeu o terreno subindo rapidamente em direção a eles. "Capitão", ele alertou. "Estamos descendo demais. Precisamos subir."
Suas palavras, no entanto, se perderam no barulho da cabine ou, mais tragicamente, foram ignoradas. Preciosos segundos se passaram. Tarde demais, o capitão Paiva percebeu a situação perigosa. Ele puxou o manche, tentando levantar a aeronave sobre a montanha. Mas era tarde demais. Com um estrondo nauseante de metal, o 727 se chocou contra a encosta da Serra da Aratanha. O impacto foi catastrófico, matando instantaneamente todos a bordo. O voo, antes rotineiro, terminou em um horror inimaginável. Seção 5 – Destroços entre as montanhas. A luz da manhã revelou uma cena de total devastação. O Boeing 727, antes um símbolo da aviação moderna, jazia em pedaços pela encosta acidentada da montanha. Destroços estavam espalhados por centenas de metros, um testemunho sombrio da força do impacto. O ar estava pesado com o cheiro de combustível de jato e o silêncio da morte. As primeiras equipes de resgate que chegaram ao local se depararam com uma visão de partir o coração. Corpos estavam espalhados entre os destroços, alguns ainda presos aos assentos. Pertences pessoais, agora sem significado, jaziam espalhados. O brinquedo de uma criança, um livro pela metade, uma fotografia amassada. Era um lembrete brutal do custo humano desta tragédia. Seção 6. Uma operação de resgate dificultada. Chegar ao local do acidente foi apenas o primeiro desafio. A localização remota e o terreno acidentado tornaram os esforços de recuperação um pesadelo logístico. Helicópteros lutavam para pousar, suas hélices levantando poeira e destroços. As equipes de resgate foram obrigadas a descer de rapel de aeronaves pairando no ar. O solo sob seus pés traiçoeiro e instável. Dias se transformaram em semanas enquanto a sombria tarefa de recuperar os corpos continuava. O calor, a umidade e o terreno acidentado cobraram seu preço das equipes de resgate. Para agravar a tragédia, surgiram relatos de saques no local do acidente. Objetos de valor foram roubados dos falecidos, um ato cruel que agravou a dor das famílias. Seção 7 – Desvendando a verdade. Enquanto o mundo lamentava a perda de 137 vidas, investigadores do Departamento de Aviação Civil do Brasil começaram a árdua tarefa de juntar as peças do que deu errado. As caixas pretas, recuperadas dos destroços, forneceram pistas cruciais. O gravador de voz da cabine, em particular, pintou um quadro arrepiante dos momentos finais. A investigação revelou uma série de erros e julgamentos equivocados que contribuíram para o acidente. A falha da tripulação em identificar corretamente sua posição em relação ao terreno se mostrou fatal. O fato de o capitão ter desconsiderado os avisos do copiloto levantou sérias preocupações sobre a comunicação e a tomada de decisões dentro da cabine. Seção 8. Um acerto de contas para a VASP. A investigação do DAC, embora destacasse o erro do piloto, também expôs problemas sistêmicos dentro da VASP. Funcionários há muito reclamavam de treinamento inadequado, horários exaustivos e pressão para cortar custos. O acidente do voo 168, ocorrido apenas 15 dias após outro acidente fatal da VASP, provocou indignação pública. A companhia aérea enfrentou intenso escrutínio por parte dos órgãos reguladores e do público. Mudanças foram exigidas, e a VASP foi forçada a implementar novos protocolos de segurança, melhorar o treinamento de pilotos e abordar as preocupações de sua força de trabalho. O acidente do voo 168 abalou a companhia aérea profundamente. Seção 9. Legado de perda. O acidente do voo 168 da VASP permanece como um dos desastres aéreos mais mortais do Brasil. Em 1982, o avião caiu durante a aproximação ao aeroporto de Fortaleza, deixando uma cena de devastação e tristeza. A perda de 137 vidas deixou uma marca indelével na psique da nação. Famílias foram destruídas, e a dor da perda ainda ressoa décadas depois. Mas da tragédia, vieram lições cruciais. A investigação revelou falhas que precisavam ser corrigidas urgentemente. A importância da comunicação clara, do treinamento adequado
e da coordenação entre pilotos e controladores de tráfego aéreo foram reforçadas com uma clareza dolorosa. A segurança na aviação tornou-se uma prioridade máxima. O legado do voo 168 se estende além do Brasil. As lições aprendidas influenciaram práticas de segurança em todo o mundo. A indústria da aviação como um todo tomou nota. Conferências internacionais discutiram as mudanças necessárias. A tragédia serviu como um lembrete brutal de que mesmo os voos mais rotineiros podem se tornar mortais em um instante. Cada decolagem e pouso carrega um peso de responsabilidade. Ressaltou a necessidade constante de vigilância, de questionar suposições e de implementar melhorias contínuas, e de nunca comprometer a segurança. Cada protocolo revisado, cada inspeção realizada, é um passo em direção a céus mais seguros. As vítimas do voo 168, embora tenham partido, deixaram um legado que continua a tornar os céus mais seguros para todos. Suas memórias vivem nas melhorias que protegem milhões de passageiros todos os dias.